Sejam todos muito bem-vindos a mais um Quarta com Café, esse nosso encontro semanal onde nós reunimos conversas sobre carreira, liderança, desenvolvimento humano, mas hoje nós vamos seguir por um caminho um pouquinho diferente. Porque quando pensamos em desenvolvimento humano, normalmente imaginamos livros, cursos, mentorias ou até mesmo grandes palestras, mas pouca gente imagina que um dos maiores professores pode não falar uma única palavra. Exatamente. Os cavalos convivem com o ser humano, há milhares de anos, e talvez você nunca tenha parado para se perguntar o que eles ainda têm para nos ensinar. Será que eles percebem aquilo que escondemos? Será que revelam quem realmente somos? Ou será que eles conseguem mostrar algum aspecto na nossa forma de liderar, nos relacionar e viver? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para isso, gente, eu tenho a alegria de receber Janaína Klein, minha amiga pessoal, membro da comunidade. Janaína desenvolve um trabalho que une comportamento humano, desenvolvimento pessoal e a sabedoria dos cavalos como instrumento de transformação. Ela é uma especialista e posso confessar que uma experiência pessoal que tive esse ano, que acho que foi uma das experiências mais incríveis na minha vida, foi justamente com ela, lá no sítio dela, com mais de 70 cavalos. Então eu queria muito que vocês recebessem a Janaína aqui com muito amor e carinho, porque ela é uma pessoa extremamente especial. Janaína, seja muito bem-vinda e deixa eu te chamar porque nós temos muita coisa aqui para conversar. Espera aí, vamos lá. Mas vamos ver se ela entra aqui com a gente, porque de fato hoje o papo, olha onde nós estamos. Bom dia, bom dia! Jana, mulher, olha isso. Assim Eu foi não podia vir falar deles e não estar sem, com eles aqui, né? sem eles, né? Não, eu falei, eu sou obrigada a ir lá na Mangueira para a gente fazer uma live junto Olha com só. eles. Nada mais justo do que falar deles estando com eles. Nossa, e olha, e só de olhar assim já me bate aquela saudade, né? Me emociono, porque como eu estava falando aí no começo, uma das experiências mais incríveis da minha vida com animais, né, com desenvolvimento humano, foi aí no seu sítio, no comecinho do ano, onde nós estávamos com mais de 70 cavalos. Um negócio assim, não dá nem para explicar. Surreal. Surreal, surreal. Mas antes da gente começar o nosso papo com os nossos amigos aí, eu sempre pergunto aqui para as pessoas, primeiro, quero que você se apresente, porque eu fiz uma apresentação mais formal, mas eu queria ouvir de você quem é Janaína. É Klein, é Klein, toda vez eu esqueço, mas me explica quem que é Janaína, por favor, nos conte. Então, eu sou Janaína Klein. Pode ser Klein, né? Se eu estivesse lá no sul, talvez ia sair um Klein, porque a alemoada fala Klein. E se falar Klein ou Klein, tá tudo certo. E eu sou terapeuta sistêmica, eu sou empresária também hoje. Maravilhoso. E eu trabalho já com cavalos desde 2008 que eu Uau. comecei. Eu comecei com temas mais comportamentais e em 2013, então, eu iniciei nas constelações com cavalos, com atendimentos mais individuais e grupos a partir de 2017. Legal, Então, legal. a gente tem um tanto de experiência. Olha eles aqui, ó. Eu não quero nem saber o que é esse movimento aí, mas eu estou só observando aqui, ó. Eles estão participando, querem participar, olha lá, ó. Exatamente. Então, eu trabalho já com cavalos há bastante tempo e tenho essa experiência tanto na parte terapêutica quanto na parte de treinamento, né? Então, eu morei 2 anos na Colômbia, 2 anos no Texas, domando e treinando cavalos com meu marido. Então, tem uma base, né, interessante aí para essa. Pouca experiência, pouca.
Alguma. Gente, vocês não sabem, mas a Janaína é pioneira com esse trabalho aqui no Brasil. Vocês não têm noção. Outro dia, a gente estava fazendo um exercício, né, perguntando ali para a inteligência artificial sobre os cavalos e tudo mais, e de repente eis que aparece o nome dela assim, ó. Na resposta a gente falou, olha isso, como assim? E tudo mais, a gente ficou super feliz, porque de fato ela é essa pessoa, e super doce, super séria também, e Jana, me conta, se você lembra como que você me conheceu? Isso é uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui também, para a gente já entrar no papo mais sério, vamos dizer assim. Bora lá, bora lá. Então, eu conheci você no ano passado, né, com o pessoal lá da Ana Lisboa, né, do Mastermind que a gente participou juntos. E sempre te achei, assim, uma pessoa inovadora Olha só, também, uma pessoa diferente, né? Você me chamava a atenção também pela tua autenticidade, pela tua legal. seriedade. Então a gente se conheceu aqui no online e depois em alguns eventos presenciais que a gente participou. Sim, sim. E vou usar uma palavra que a Kadma usou na última quarta com café. Você me achou diferentão, né? Porque ela falou assim, ah, eu sou Então, diferentão. Mais ou menos isso. é. Mas, amiga, olha, vamos lá, ó. Para quem nunca viveu uma experiência com os cavalos, pode realmente parecer estranho, né? Que esses lindos animais podem de fato ensinar alguma coisa sobre a gente, assim, né? Sobre o comportamento humano. Como que começou esse negócio? Porque assim, eu já, né? Meu pai já teve fazenda, a gente já andou lá no sítio, fazendo aquela coisa. Eu amo andar a cavalo, mas eu nunca imaginei que nós poderíamos utilizá-los dessa forma, né? E como que começou isso aí? Me conta. Então, eu nasci com essa paixão pelos cavalos. E desde sempre gostei de cavalos, aprendi a montar cavalo. Meu pai me puxava lá dando voltas na lagoa, lá na minha cidade natal. Legal. E a partir de 2007, eu iniciei uma formação em coaching e mentoring com meus tios, Olha que só, são dois mentores da minha vida, né? legal. E uma vez eu fui fazer, em 2008, eu fui fazer um treinamento de liderança. Eu fui ser monitora do treinamento de liderança Legal. lá em Curitiba. E eu morava em Joinville, Santa Catarina. E dentro do treinamento, meu tio explanando o treinamento, eu peguei a apostila, eu risquei a apostila no meio, eu falei, nossa, o cavalo me ensina isso, nossa, o cavalo aqui, o cavalo ali, o cavalo, 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 eu falei, nossa senhora. Que doideira. Sim, e aí tiveram dois livros que contribuíram também, dois livros do Monty Roberts, que é o Encantador de Cavalos, né, lá dos Estados Unidos, Sim. e é o livro mais conhecido dele, é O Homem que... Ai, agora me confundi porque veio o nome em português e inglês. Mas O Homem que Ouve Cavalos. Ah, que Em, por- legal. em inglês se diria Sussurra com Cavalos, mas é O Uhum. Homem que Ouve Cavalos. E ele tem um segundo livro que é A Violência Não é a Resposta. Olha só. E com base no treinamento de liderança que eu fiz com o meu tio e esse livro, eu montei um treinamento de liderança que até hoje, claro, não é da mesma forma, mas ele ainda segue vivo, que chama Liderança Aprendendo com Cavalo. Que legal. E aí eu montei esse treinamento e comecei a aplicá-lo a partir de 2008. Chamei alguns empresários, amigos do meu pai, fiz um test drive, depois comecei a aplicar mesmo, cheguei a ministrar para prefeituras, Ah, que bacana. trabalho bem bacana. Rogério, foi tipo um download que você fez, né? Porque olha, essa experiência de estar num treinamento, né? Vamos dizer assim, que não tinha nada a ver com cavalos, e de repente você começar a fazer essa conexão. Eu fico imaginando como que ficou a sua cabeça fritando naquele momento ali, e imaginando e tudo e tal. Mas em que momento realmente você entendeu que eles poderiam ser esse parceiro? Falou que fez um test drive.
né? Como é que Sim. foi? Foi nesse momento? Foi um pouquinho antes? Você ainda precisou testar mais vezes? Como que foi isso? Eu acho que foi no primeiro grupo que eu realmente dei o treinamento, né? Tanto no grupo de test drive, digamos assim, quanto no primeiro grupo que eu dei o treinamento. Ó, o Esse- bafinho no pescoço é demais. E foi um momento onde eu vi que aquilo que para mim parecia algo tão comum, tão banal, eu poderia dizer, para algumas pessoas aquilo se tornava muito especial. Caramba. E num treinamento de liderança que eu fiz, o empresário, um senhor já com 50 anos, com uma vida feita, e eu muito nova, e eu vi ele chorar com aquilo que eu estava demonstrando e com aquilo que eu estava falando, Que sobre essa legal. conexão que os cavalos têm com a gente. E ali eu descobri que os cavalos, eles têm como se fosse uma chave mestra de acesso aos nossos sentimentos. Olha, ela enfiou o focinho aqui. É, né? Aham. Verdade, né? É, Olha, que aparecer comecei a mesmo. aparecer. É. É. Então, eles têm realmente, assim, uma chave aos nossos sentimentos, né? Quando você fala essa chave, assim, o que que você enxerga que eles normalmente percebem, né? E que nós, de alguma forma, passa desapercebida, assim. Você sente alguma coisa, assim, não sei, qual que é a diferença, né? Basicamente, assim, entre fazer um trabalho de treinamento ou de constelação com cavalos, né? Porque, assim, a gente não consegue, entre aspas, né? Escutá-los da forma como a gente escuta uma pessoa, por exemplo, né? O que que eles Sim. enxergam que a gente não enxerga, assim? O que que você percebe, assim, com essa experiência, que aí nós precisamos fazer uma festa de 10 anos daqui a pouco, né? Porque já está chegando. Sim. Então, Jorge, eles são seres que vêm acompanhando a evolução do ser humano. Se a gente olhar historicamente, o ser humano ele vinha em um ritmo pré-equitação, né? Pré-parceria com os cavalos, e quando Uhum. ele conhece a equitação e essa possibilidade de, ao invés de eu ir do ponto A ao ponto B em 3 dias caminhando com 2 pernas, eu posso ir a cavalo muito mais rápido, às vezes em um dia só. Uhum. Então, isso também despertou no ser humano aquela vontade de fazer além do que ele já conhecia, do que ele já fazia e além do seu próprio corpo. Legal. Então, todas aquelas civilizações que dominavam a arte da equitação, elas se sobressaíram. As pessoas que não tinham a parceria com os cavalos, os povos que não tinham parceria com os cavalos, eles sucumbiram. Porque um Sim. homem a cavalo, ele é fisicamente superior a um homem a pé, né? E quando a gente fala em parceria, essa parceria ela vem mudando ao longo dos anos. Então, no Sim. começo lá era nas guerras, no transporte, na agricultura, e agora, mais recentemente, no esporte, e continua sendo uma parceria muito bacana. E agora nas terapias, mais recentemente nas terapias, né? Exato. Então nós temos terapias biofísicas sociais, né? Que seriam a, a ecoterapia, que ajuda crianças com deficiência, que ajuda. Larga meu cabelo, mocinha. Que ajuda em vários aspectos. Sim, sim. E é interessante você falar, porque você está falando do cavalo como com essa união, né, essa junção, essa parceria de séculos, né? É, numa era que nós estamos falando sobre a inteligência artificial, né? Sobre uma máquina também, né, se conectando com a gente de alguma forma, criando uma parceria, e a gente muitas vezes não percebe essas outras parcerias, essas outras ferramentas que vêm há tanto tempo, né? E você me fez lembrar, né?
fazer essa reflexão nesse momento tão importante da humanidade, porque a gente às vezes fica buscando coisas novas, né, e acaba esquecendo de valorizar aquilo que a gente tem, né, de tão importante, porque assim, eu posso falar porque eu experimentei, né? Então, de certa forma, eu tenho propriedade para dizer o quão importante é isso. Eu tenho um post lá no meu perfil, no meu feed lá, falando desse dia, que foi assim, um negócio surreal. Como você falou, a questão da ecoterapia, eu sei que também os seus treinamentos de liderança com cavalo, né? Então, assim, não é uma coisa que, eu acho que, né? Realmente acontece de uma forma muito especial. Fora isso tudo que você falou desse histórico, né? Dessa história toda de evolução da humanidade, né? Com o cavalo. E muitas vezes é legal quando você fala sobre isso, sobre essa conexão, que hoje a gente, às vezes, nas Olimpíadas, a gente vê bastante, né? Provas com cavalo, né? Que eu acho que é quando todo mundo para de alguma forma para olhar e observa isso, né? E muitas vezes eu escutei já várias pessoas falando, comentaristas e tudo mais, de como essa parceria entre o cavaleiro e o cavalo, como se fosse uma coisa só, né? Como se fosse um ser humano, né? Ou um ser, na verdade, né? Um ser só, de tão importante que é essa conexão. E por que que você acha assim que eles se tornaram esse instrumento assim de transformação? Então, Somente esse histórico, né? O que que você percebe no seu dia a dia? Porque uma coisa é a gente ler os livros, né? E entender toda essa história, porque a gente não viveu muitas dessas histórias. Outra coisa é você que está aí diariamente com esses animais, né? sim, e tanto se torna um só, o cavalo e o cavaleiro, tanto que se chama conjunto, né? Ah, conjunto número X, conjunto do Brasil. E realmente, se você não fizer um conjunto com o seu cavalo, com o cavalo que está ali competindo com você, o desempenho cai muito. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo sobre a questão do controle, né? Uhum. E quando a gente vai iniciar uma equitação, quando a gente vai iniciar um contato com um cavalo, uma das primeiras coisas que vem na mente seria justamente a forma de controlar o cavalo. Mas o que acontece não é um controle real, mas um processo de liderança, um processo de guiança. E que se não houver confiança, critérios claros, não vai acontecer, não vai rolar e É. não vai chegar a alta performance. Não, e você tocou num ponto importantíssimo, porque é justamente isso que a gente observa nas empresas, né? Então, se você tem um líder onde seus liderados não confiam, né, onde não tem uma troca genuína, né, vamos dizer assim que esse cavalgar da equipe ela acaba sendo um desastre, né? E é muito importante, muito interessante você falar dessa forma, porque realmente existe essa associação, né? A gente às vezes vê pessoas tentando domar um cavalo, né, enfim, da forma errada ou com pensamento, né, muitas vezes através da força, né, e às vezes a gente vê líderes muitas vezes tentando liderar suas equipes por conta de um crachá, né, ou de um cargo, né, e é muito legal fazer esse paralelo, inclusive, né, da gente começar a observar tudo isso, assim. Sim, E e os cavalos, eles não julgam, né? As é, pessoas costumam subjulgar os cavalos, né? Então acreditam que são seres inferiores ao ser humano, então eu mando e você obedece. E na liderança acontece da mesma forma. uhum, Porque uma exatamente, pessoa subjuga a outra. Alguém que exatamente, tem um cargo subjuga alguém que tem um cargo, talvez, de uma hierarquia inferior. sim. Mas Não, você vê, por um acaso, cavalos subjugando cavalos? Não. é, é. Não, é muito assim, é interessante a gente fazer esse paralelo assim. E Jana, uma coisa que assim sempre me chamou muita atenção principalmente quando eu estava aí, né? Porque aí realmente eu observei não só comigo, mas
com as outras pessoas que estavam fazendo parte daquele evento seu com os cavalos, é que parece que eles se conectam muito mais, né, com o nosso, vamos dizer assim, com essa parte nossa invisível, interior, assim, né, que muitas vezes a gente não consegue nem pôr para fora através de palavras, né. E eu lembro que em vários momentos, assim, né, durante esses movimentos que nós fizemos aí com os cavalos, entre aspas, né, do nada, o cavalo sai de uma direção, ele vem, encosta na pessoa, de uma forma ali, a pessoa se conecta com esse animal. E é isso, não existe uma palavra verbalizada, mas essa coisa interna, ela transborda, né? Ela começa, enfim, eu lembro que as sensações que eu tive, né, as memórias que me vieram, pelo simples fato de um animal, né, lindo como esse encostar em mim ali e arrancar essa parte de dentro, assim, como que isso acontece na prática? Você consegue explicar? Porque parece, assim, né, parece que é bruxaria. As pessoas muitas vezes falam, né, e eu sei que muita coisa que hoje a gente sabe tecnicamente como funciona, comprova muitas vezes cientificamente, há 200, 300 anos atrás também eram vistas como bruxaria. Então, eu queria que você me explicasse um pouco como que isso acontece. Você sabe me dizer como que funciona? Qual que é a sua visão? Como que é isso? Essa mágica toda. Então, Jorge, os cavalos, eles realmente são seres quase que mágicos, né? Porque eles têm essa magia, eles têm uma sabedoria nata que eles vêm desenvolvendo há 65 milhões de anos. Essa tecnologia de Uhum. identificar dentro da manada o que é incoerente, o que é represado e aquilo que não está em equilíbrio. Porque tudo isso, quando a gente está falando de um ser que é presa na natureza e ele precisa do grupo para sobreviver, quando algum indivíduo do grupo dele está apresentando alguma característica, sim, isso se torna muito perigoso para a manada inteira. Sim. Então, eles têm essa tecnologia nata que eles vêm desenvolvendo de identificar, através de segundos, o que nessa pessoa precisa ser melhorado para que a manada como um todo seja fortalecida. Legal. Porque se algo está incoerente, isso realmente pode ser um sinal de perigo. Então, assim, essa manada, ela precisa estar o mais coerente possível e o mais forte possível para sobreviver. Legal. Então, aqueles que eram ruins em fazer isso já ficaram para trás. A seleção natural, realmente, ela vem trazendo cada vez mais indivíduos que tenham essa habilidade de interagir e de identificar no outro que nós somos predadores. A nossa relação com os cavalos, ela é uma relação que ela precisa de muita atenção por parte da presa. Uhum. Essa presa, ela precisa identificar as nossas intenções para com ele. Então, sim, quando a gente chega perto de um cavalo, e aí a gente tem vários estudos que identificam, por exemplo, que a pulsão eletromagnética do coração de um cavalo, Eu ia ela falar isso. chega a 8 metros. Então, eu estou aqui, isso não é terapia, mas é terapêutico. Exato. Porque só de você estar na presença dos cavalos, você já está fazendo um processo de sincronia cardíaca com eles. Olha a preocupação com os boletos lá. Ó. É. Então, eles vivem muito o presente, o momento presente. E o ser humano, ele acaba esquecendo disso Perdendo tudo. isso, né? O ser humano hoje eu vejo que está muito trancado dentro de salas com ar-condicionado, não sabe se está quente, se está frio, se está chovendo, se tem sol. Ele desconectou muito da natureza. Então a proposta quando a gente fala de um trabalho com cavalos é essa. Vir aqui
para se conectar não só com os cavalos, mas com toda a natureza. Então, Legal. quando a gente está num processo terapêutico com os cavalos, inclusive, a gente está se conectando com toda a natureza. Então, quando o processo terapêutico, quando a constelação, ela tranca, e aí você pode me confirmar se você percebeu isso, mas quando o processo tranca e não anda, quando trava, até o vento para, até os pássaros param de Não, cantar. isso é maluco, assim, de verdade, assim. É quando a gente teve aí, né, acho que a gente estava mais de umas 6 pessoas, 5 pessoas, um pouco mais, exatamente, teve momentos assim que estava aquele vendaval, de repente parou tudo, assim, ficou esse silêncio, né? E a Caroline aqui está dizendo, ó, um depoimento belíssimo aqui, inclusive, ó. Eu fui curada de uma dor no estômago emocional com a constelação dirigida pela Janaína, aqui em Pomerode, e também fui impactada a romper com silêncios que foram libertos. Foi belíssimo. Então, é isso, né? E esse negócio do coração que você falou era justamente o que estava na minha cabeça, porque eu já tinha visto falar sobre essa questão, né? Fora que o tamanho de um coração de um cavalo é bem maior que o nosso, mas esse pulsar, né? E eu já vi alguns documentários, né? Alguns estudos falando, muitas, sobre quanto nós, seres, né? Não só seres humanos, a gente se conecta com o pulsar do coração mesmo. Essa batida, né? Faz com que a gente se conecta. E uma coisa que eu acho que você já deve ter visto muitas vezes, alguns vídeos, onde o cavalo está bem tranquilo assim, e aí a pessoa se aproxima, né? E muitas vezes ou ele traz a pessoa cada vez mais para perto, né? Fazendo um gesto com a cabeça, algo assim, e ao contrário também, né? Tipo assim, sai daqui, essa energia não está muito boa não, e joga a pessoa para fora. Então é muito nessa questão de manter o equilíbrio do todo, né? Sim, eu tenho experiências incríveis nesse sentido. E eu já sei a energia do próximo grupo que vai trabalhar pelo comportamento prévio dos cavalos. Olha só. Então, eu vou te citar um curso, um workshop que eu dei lá em Joinville, Santa Catarina, minha terra Uhum. natal. E aonde os cavalos, quando a gente colocou eles soltos ali no local onde nós íamos constelar e eles acessaram aquele campo, eles começaram a se comportar de uma forma assim bastante agressiva. Olha só. Haviam éguas no cio, havia um cavalo castrado cobrindo as éguas no cio e um tumulto, uma coisa, Um vucu-vucu. um vucu-vucu. E o meu esposo, né, estava comigo, ele é treinador profissional de cavalos, e ele falou, gente, como que você vai fazer um trabalho assim? Falei, calma, que isso é do campo. Eu respirei Porque. fundo, eu identifiquei um cavalo que ali ele estava causando todo aquele tumulto, e eu Aham. coloquei ele para o outro lado da cerca. Eu falei, ok, você vai participar, você pertence, mas não nesse ambiente. Olha Você só. vai ficar no outro ambiente. Só que isso é uma questão de muita prática. E como eu tenho os dois lados, o lado comportamental da doma e treinamento e o lado Aham. terapêutico, eu consegui fazer isso de uma forma bastante rápida. E coloquei ele do outro lado da cerca. E aí, quando as pessoas chegaram, e eu perguntei para elas qual eram as expectativas, o que elas gostariam de trabalhar naquele dia, só apareceu violência entre homens e mulheres, Olha só. apareceu várias questões de exclusão, inclusive uma pessoa ficou muito incomodada que eu coloquei o cavalo do outro lado. Olha. Ela falou, você está excluindo, e ela tem um histórico de proteção aos excluídos. E eu falei, eu não estou excluindo. Eu apenas coloquei ele no lugar dele para nos trazer mais segurança. E Olha. muitas vezes a gente precisa fazer isso até com pessoas tóxicas, que não nos fazem bem. Nós precisamos ter uma distância saudável.
Sim. Então, eu marquei, né, na programação e lá, e eu costumo dizer que as organizações humanas nem sempre os cavalos reconhecem. E eu coloquei lá na programação que ia terminar às 5. Chegou 4 horas da tarde, os cavalos que estavam mais em guerra, que eram um macho e uma fêmea, Aham. eles entraram no meio do círculo e começaram a se fazer carinho. Olha só. Não, é incrível esse negócio. E aí eu falei, gente, a programação é às 5, mas os cavalos já mostraram que tá tudo terminado. Que a gente já reconciliou essas disputas entre homens, mulheres, essas violências, essas questões todas que tinham aqui nesse grupo. Aham. Então, assim, são situações que a gente não prevê, porque quando eu faço uma inscrição de uma pessoa, eu nem sequer pergunto É? da expectativa dela. É. Então, realmente é algo que nos surpreende. E eu costumo dizer que os cavalos me ensinaram a ter fé. Sim. E falando de fé, ó, a Carolina está falando aqui, ó, que a Bíblia diz que tem hora de abraçar e hora de deixar de abraçar. É. Não, Justamente. e é lindo assim você falar sobre essas questões, porque claro que você fazendo isso parece ser simples, né? E fácil, mas na verdade é muito tempo de experiência, como você falou. É a questão também de você, né, de técnica também, que foi aprendida ou até mesmo, né, ensinada, e para você observar isso. Mas é engraçado, né, porque as pessoas que estão ali, elas nem imaginaram o que aconteceu antes, né? Isso é muito legal. Sim, sim. Eu falei para eles no final. Aham. Eu falei, olha, no começo aqui tava Um negócio de doido. bom, né? Mas aí todo mundo conseguiu perceber e sentir. Porque para mim é muito importante que as pessoas que participem, elas estejam com o coração e a sensação de corpo em paz quando a gente termina um trabalho. Legal. Porque um trabalho ele nunca termina com desconfortos. Pode terminar com algumas pequenas frustrações, tá? Porque, É, por que faz exemplo, parte da vida, né? E até eu da cura, né? exato. Porque, por exemplo, eu já tive uma situação de a gente estar num workshop de constelações com cavalos e a gente tocar no tema pai e um cavalo se posicionar e trazer um movimento sistêmico para uma pessoa. O movimento foi lindo, foi bacana, foi. E aí no intervalo do coffee, ela veio para mim e falou, viu? Mas eu queria trabalhar uma questão de mãe, não questão de pai. Eu não tinha questão com pai nas constelações, eu sempre trabalho questões de mãe. Eu Aham. falei, olha, você vê que bela oportunidade que você teve de trabalhar questões com seu pai. Exatamente. E aí não sou Exatamente. eu que estou dizendo, são os cavalos que percebem no campo, e aí eu Isso. digo, eles são co-facilitadores. Eles não são ferramentas e eles não são instrumentos, eles são co-facilitadores. Sim. Porque eles também percebem e eles também trazem alguns temas. É, e assim, o que que eles. Assim, porque você falou uma coisa lá no começo, muito importante, sobre essa questão da presença, né? E que a gente, muitas vezes, está sempre pensando no próximo passo, né? Então, a gente está aqui fazendo a live, mas como se a gente estivesse, muitas vezes, pensando no que eu vou fazer de almoço, né? A minha reunião que vai estar daqui a pouco, e a gente acaba não curtindo esse momento. Mas quando a gente está, né, fazendo um exercício desse com os cavalos, eu percebo que a gente precisa estar presente para realmente usufruir dessa parceria, desse conjunto, né? Como a gente falou assim. O que eles ensinam de fato, que você percebe realmente sobre essa questão da presença? Que você percebe assim, poxa, né, sei lá quantos inúmeros workshops que você fez, constelações e tudo mais, que você fala assim, cara, os cavalos falam sobre isso.
quando a gente fala em questão da presença? O que que vem para você, assim, que você possa compartilhar com a gente? Eu costumo dizer que os cavalos, eles nos cobram presença. Porque se você não está presente, você perde inúmeras possibilidades e oportunidades na Sim. sua vida e também no trabalho com os cavalos. Então, no trabalho com os cavalos, é muito nítido o que eles pedem de coerência e de presença para a gente. É aquela coisa, se você não está presente quando você está lidando com um cavalo, ele pode pisar no seu pé. E aí Pode. pode doer. Então, em alguns momentos, eu procuro chamar a atenção das pessoas, porque a minha forma de conduzir os trabalhos, eu prefiro trabalhar com mais suavidade. Eu não espero o cavalo pisar no pé da pessoa, né? Eu sempre aviso antes. Claro. Porque isso tem formas de trabalhar, formas de liderar, formas de você fazer aquilo que você faz todos os dias. E aí você escolhe, você decide qual é a forma que você quer trabalhar na sua vida. E a forma como a qual eu escolho trabalhar com os cavalos é realmente uma forma mais sutil. E Legal. aí a gente pode prever, a gente pode se antecipar aquilo que vai acontecer se você não prestar atenção Sim. e direcionar isso, né? Então os cavalos, quando você não está presente, ó, eles vêm assim, ó, bufar na sua orelha. Uhum. Eles cutucam, ó aí, ó. Sim, sim. E é interessante porque, assim, é um trabalho, né, de muita confiança. Porque, pensa, os animais que estavam aí no dia que eu fui, né, muitos deles estão aí também, pô, são animais enormes, Sim. belos, fortes, né? Tem gente que tem medo, né? Tem gente que não tem essa questão do estar presente e confiar nisso, né? Eu sei que você confia, claro, plenamente em muitas coisas, né, nos movimentos, tanto que eu acho que essa questão que você falou por último de estar atenta ao que vai acontecer e, de certa forma, prever alguns movimentos, tem a ver também com essa questão de estar presente, mas também muito da confiança que você tem que o trabalho vai fluir, né? E que as coisas estão ali do jeito que deveriam estar, as pessoas que estão ali são as pessoas certas que deveriam estar, toda aquela coisa assim, né? Mas mesmo assim, por exemplo, para você que é especialista, né, pode ser mais tranquilo, mas uma pessoa que nunca esteve aí, né, e chega a primeira vez, né, não é tão simples confiar. O que você percebe que eles mostram para as pessoas sobre essa confiança, né? Eles, Porque muitas eles vezes é isso. Eu acho costumam, que quanto mais a gente estiver presente e confiar, mais o processo vai acontecer e mais respostas vão vir, né? Como que é isso? eles costumam respeitar o medo das pessoas. Então, eles estão aqui em cima de mim, estão aqui futucando a câmera, Porque porque de eu estou bom, né? muito confortável com eles aqui. Uhum. Principalmente esses três que estão mais perto. Deixa eu ver onde estão os outros dois. Os outros dois estão atrás deles. Por quê? São dois animais que eu não confio tanto. E olha lá onde eles estão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Sim, Olha lá lá, no ó. fundo, né? Eles estão depois desses três que eu confio mais. É muito Então a interessante manada mesmo. se organiza, porque eles ressoam com aquilo que você está emanando. E assim, eu vou ser bem sincera, lá no começo, quando eu comecei a montar o treinamento de liderança, eu ficava imaginando como é que eu vou colocar as pessoas para interagir com os cavalos, porque os primeiros treinamentos foram mais à base de demonstrações. Aham. Depois eu consegui colocar as pessoas para fazer a interação propriamente dita com os cavalos.
a princípio, né, com cabresto, enfim, com atividades. E eu ficava imaginando, gente, eu vou ter que colocar aquelas roupas de treinamento de cachorro, sabe? Aqueles estofados, Aham. para as pessoas conseguirem lidar com os cavalos, porque isso é muito perigoso. Mas eles respeitam e eles se organizam. E a Sim. pessoa que tem medo, dificilmente o cavalo vai fazer isso aqui, ó, de chegar, de se esfregar, de Uhum. estar coçando. Ele não faz. Ele É. respeita. A Carolina está falando aqui, ó, que quando ela participou, ela realmente não confiava nos animais. Ela confiou muito mais em você, né, na sua experiência e tudo mais, e foi o suficiente. E assim, de fato, as coisas aconteceram. E é muito legal isso que você falou, né? É que ao mesmo tempo os que não confiam estão para trás, e aqueles que confiam estão perto e, de certa forma, te protegendo também daquele que não confia, né? Sim. E é muito interessante os paralelos que a gente faz, né, com o mundo corporativo, com as empresas também, em relação, né, às pessoas em si, porque é muito isso. Né? Aquelas pessoas que a gente não confia, elas acabam se afastando, a gente também não quer muita coisa com elas e tal, mas quando a gente cria uma sinergia, né, de confiança, de presença, as coisas parecem que fluem mais, né? E a gente fala muito sobre essa questão, que às vezes, por exemplo, os líderes estão querendo resultado, né? Estão brigando ali para que as coisas aconteçam, mas o líder não está presente do grupo, né? Não está ali, ele some, ele se esconde. Então tem muito a ver também com essa questão. E Jana, a gente falou muito, né, sobre presença e confiança e muito para se conectar, né? Para ter, vamos dizer assim, essa troca energética do pulsar, né, entre a gente e os animais. E você consegue perceber, por exemplo, quando alguém vai aí para um trabalho e a pessoa está desconectada de tudo, de si mesmo. Como que você consegue observar isso dentro da sua experiência de falar assim, essa pessoa ela precisa se conectar mais. A gente precisa fazer talvez algum outro exercício, trazer ela para essa presença, trazer, né, um pouco mais de confiança para ela se soltar. Como é que você consegue perceber assim, sei lá, tem 10 pessoas, se tiver uma desconectada, como que você observa isso? Sempre acontece, viu, Jorge? Porque, assim, como a gente trabalha com grupos, cada um tem o seu ritmo. Sim. Então, eu costumo lidar com as ferramentas do coaching, do mentoring, com esse tipo de situação. E conduzir o grupo de forma completa. Eu, como líder naquela situação, eu preciso perceber quem está dissonante naquele grupo e eu preciso trazê-lo. Sim. Então, ou comentando de um tema, ou fazendo uma pergunta para que ele possa se aprofundar. Fulano, mas me diz, qual que é a sua expectativa? Como é que você pensa, né? Da onde você me achou? Alguma coisa eu preciso fazer para trazer essa pessoa para o grupo. E essa experiência de janeiro que você participou, que foi algo inédito que eu fiz, foram muitos cavalos e foram 2 dias. Sim. Ali eu pude ter uma experiência nova de Amém. trazer mais profundidade para o grupo e de trabalhar essa presença. Legal. Então, a nossa primeira atividade não foi pôr a mão num cavalo, digamos assim, mas foi realmente trazer As cada pessoas um para do perto, né? grupo para a presença. Sim, 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 E aí, quando a gente entrou na parte mais terapêutica, mais profunda, o grupo estava muito mais homogêneo. sim. Não, total. E você falando, eu lembro muito bem disso. E olha que interessante, né? Porque essa questão de trazer para, né, vamos dizer assim, resgatar a pessoa, né? É o que a gente muitas vezes percebe que nas empresas não acontece. Né? A liderança, né? A empresa em si, aquele conjunto de pessoas, né? Que estão ali, muitas vezes ela vê, vamos dizer assim, a pessoa desconectada ou de si mesma ou daquele ambiente, né? E simplesmente não faz essa questão. E isso tem a ver com essa questão realmente de um líder, né?
O que os cavalos te ensinam sobre liderança, assim? Porque muitas vezes a gente percebe assim, tá lá, 70 cavalos. De repente, um vai para um canto e quando vê tá todo mundo assim. Você consegue me dizer como que eles, né, escolhem? O que você percebe assim? Porque, enfim, como que funciona isso? O que eles ensinam para você sobre liderança nesses quase 10 anos que você tem de experiência com os cavalos? Então, Jorge, os cavalos eles trazem muito essa questão da coerência. E os cavalos eles têm duas principais energias de liderança. Olha só. Uma liderança que traz a hierarquia e a ordem, que é a liderança do garanhão, do alfa, do macho alfa, que é aquele que protege a manada, que é aquele que quando vem um crocodilo, ele vai lá enfrentar o crocodilo e proteger os potrinhos. E é aquele que, quando chega na hora, quando chega na idade, os cavalos machos do grupo, eles vão tentar se sobrepor. E aí é na força. E aí eles vão disputar para ver quem é o mais forte, quem tem mais condições de garantir a sobrevivência dessa manada. Mas tem uma outra posição de liderança, que é a posição da égua madrinha. Olha. E essa não é uma posição de liderança imposta, ela é reconhecida. Legal. Então, quando um grupo de cavalos, vamos imaginar que a gente pega cavalos de diferentes lugares e junta todos num lugar No só. mesmo lugar, isso. Eles vão se reorganizar de uma forma a identificar e reconhecer o macho alfa e a égua madrinha. E vão, sob a liderança da égua madrinha, eles vão saber aonde está o pasto mais verde, aonde é a água, daquilo que eles precisam fugir ou não. E aí é uma liderança muito mais de confiança do que de um poder, de uma hierarquia mais rígida. Nossa, Mas eles têm as duas lideranças no grupo. Não, eu estou encantado com isso que você falou, porque nas empresas, né, no mercado de trabalho, acontece muito dessa forma também. Vamos fazer um paralelo, né? Existe, por exemplo, o líder, que ele é líder pelo cargo, ou seja, ele ocupa uma posição ali, né, vamos dizer que seria o garanhão, e ali ele está, né, mantendo a sobrevivência do grupo, está se preocupando de várias formas, ele meio que é o responsável por aquela equipe, né? E também muitas vezes tem as brigas depois, né, dessa pessoa, vamos supor que ele é promovido, ele sai da empresa para ver quem vai ocupar aquele lugar. E tem os líderes naturais, que é muito relacionado com o que você falou da égua madrinha, ou seja, a pessoa ela não ocupa oficialmente um papel, um cargo ali de líder, mas ele lidera da mesma forma. E olha que interessante, que você falou assim, aí os cavalos observam ela, sabem onde vai ter, por exemplo, um melhor caminho, um melhor pasto, né, e tudo mais. E os líderes que são normalmente têm essa presença, as pessoas do time vão para lá, para essa pessoa, justamente para essa sabedoria, né? Para essa guiança, para esse direcionamento que muitas vezes não precisa vir, vamos dizer assim, do líder do grupo ali, mas né? Nossa, eu fiquei encantado com isso, porque é muito parecido, muito. Sim, a gente consegue fazer vários paralelos nesse sentido, porque e assim, a mesma pessoa em alguns momentos precisa se posicionar e se impor com essa energia do macho alfa, que é a nossa energia masculina. E quando a gente precisa, em alguns momentos, acolher um funcionário que está em sofrimento, um liderado que está passando por alguma dificuldade, a gente usa essa energia da égua madrinha, essa energia do feminino para acolher. Então, um mesmo líder pode ter essas duas habilidades. Só que um líder sábio escolhe qual é o momento de usar uma ou a outra. Sim. E equilibra isso dentro dele. E observando você falar e todas essas nuances, eu fico imaginando o que as empresas, além disso que a gente falou, poderiam
né, realmente aprender a observar com esse comportamento. Porque numa manada com 70 cavalos, 100 cavalos, né? Às vezes a gente vê uns vídeos assim, né? Com centenas de animais como esses, assim, num ambiente, num pasto, né? Grande, correndo e tudo. Eu fico imaginando essa organização, como que isso funciona e tal. Então tem muitos ensinamentos que as empresas podem aprender observando esses comportamentos, né? Tem, porque quando a gente esquece da nossa natureza e da natureza que nos rodeia, a gente pode olhar para o outro, nesse caso o cavalo, que está muito conectado com essa natureza, e aprender. Por isso eu digo que a liderança aprendendo com os cavalos. Porque quando a gente olha para o comportamento natural dos cavalos, ou para aquilo que o cavalo reflete de nós, porque muitas vezes em uma atividade com o cavalo ele vai refletir aquilo que você está tentando esconder. Não, é muito assim, Mas ó. ele não enxerga as máscaras que a gente põe, ele não entende o cargo que a gente ocupa, ele entende aquilo que está coerente ou não dentro de você. Não, perfeito. E ó, você acabou de ligar uma chama aqui que eu vou te encher muito o saco a partir de hoje, para que a gente volte a fazer, para que você volte a fazer esses treinamentos, para que a gente faça alguma coisa, uma parceria, seja lá o que for, Bora. para a gente trazer esses líderes que estão precisando observar esse comportamento, passar por essa experiência. Isso que você falou no final é muito importante. Eu vejo muito, né? Trabalho com líderes assim, eu vejo muito diariamente aquela questão do discurso não coincidir com o que está dentro daquela pessoa, né? Com o comportamento e como fazer dessa forma, essa questão da energia masculina, da energia feminina, em que momento, resgate, né? Vamos dizer assim, daquele colaborador que se perdeu já e, enfim, ó, que está perdido, está precisando de um help do grupo, né? E muitas vezes a gente acaba hoje em dia isolando cada vez mais essas pessoas. Enfim, né? Eu vou começar a pegar no seu pé, viu, dona Janaína? Bora lá. Pra gente trazer isso, porque assim, mais do que teorias, né? Leituras, não que não seja importante, claro que é. Mas, por exemplo, quando você lê uma série de 5 livros, você tem um ensinamento, um aprendizado. Quando você vivencia algo, de fato, uma experiência, né, de troca, esse ensinamento, ele, além de ser mais rápido, ele é internalizado muito mais, né? Sim, e essas vivências você consegue levar para a vida. Exatamente. Eu estou falando, eu comecei a live falando. Uma das maiores experiências da minha vida. Estar no meio de 70 cavalos, muitas vezes eles correndo para um lado e para o outro, muitas vezes parado, muitas vezes. Foi um negócio assim que eu nunca vou esquecer. Né? Eu poderia ter lido um livro e de repente ter esquecido dele, né? E não ter tido essa experiência. E aí falando, né, que eu estou falando da minha transformação muitas vezes, mas assim, o que você costuma observar? Você já falou alguns relatos, né, do senhor lá de 50 anos que se emocionou, uma vivência de vida gigantesca, muito maior que as nossas e que teve uma experiência, né, diferente. Né? Teve aqui a Carolina que falou sobre as questões dela de saúde emocional, de doenças que estavam relacionadas a essa questão emocional que foram curadas. Mas, de uma forma geral, assim, né? O que você costuma observar que muda nas pessoas quando elas saem de uma experiência com os cavalos? Então, Jorge, existem dois grandes aspectos. Existe o aspecto da consciência, que eu trabalho muito essa questão, né, da minha sabedoria do coaching, do mentoring, da sabedoria sistêmica, Legal. onde eu busco trazer para a consciência aquilo que ela vivenciou, porque eu sinto que em algumas oportunidades, alguns cursos, treinamentos e vivências que a gente faz, as pessoas trabalham muito essa questão do sistêmico, da constelação, e, ao meu ver, algumas vezes falta um calço de compreender o que aconteceu.
Ficar solto, né? Isso. Então, como eu venho dessa linha do coaching, né, que trabalha muito os três lados da mente, então o emocional, o racional e o operacional, Adoro. eu busco sempre trazer isso para as vivências. Legal. Eu busco trazer as experiências emocionais e as experiências, até eu posso dizer, espirituais que acontecem, para a nossa consciência, para a pessoa conseguir saber o que fazer com aquilo. Legal. Não, eu adoro isso, Jana, adoro, porque é muito importante. Eu também tenho a mesma sensação e eu fiz o coraçãozinho aqui porque eu acredito muito nisso e tenho essa linha muito próxima à sua, porque é isso, né? Não deixar solto. Tá, o que que eu faço com isso? Trazer para a consciência possibilidades, né, dessa pessoa enxergar. É, realmente, então não foi só uma sensação, realmente foi, né? E sair com um guia, uma ação, alguma coisa para essa pessoa fazer. Adorei. E também para a pessoa não cair naquele vitimismo de, ai, nossa, minha história foi assim, então eu vou ser assim para o resto da vida. Não Não se é, conformar gente. com uma situação, né? Exato. A sua história ela pode ter tido mil dores, assim como a de todo mundo é. Cada um tem as suas dores. Algumas histórias mais horripilantes que outras, digamos assim, mas todos temos as nossas dores e que são grandes o suficientes para cada um. Sim. Não, São lindo isso que grandes você o falou. suficientes para promover essa mudança. Só que se a pessoa olha para essa dor e paralisa na dor, ela não evolui, ela não Uhum. caminha. Então eu procuro trazer um caminho de solução. Quem vai caminhar é a pessoa. Com certeza. É. Mas esse caminho, essa luz no fim do túnel. É tipo assim, abrir uma porta. Se ela vai passar por essa porta, é com ela. Né? Mas Exato, muitas vezes a pessoa não está enxergando a porta aberta, né? exatamente, exatamente. Então a gente mostra que existem opções e a pessoa faz a escolha dela. Às Legal. vezes são mais portas abertas, né? Sim, E possibilidades. aí a gente deixa que a pessoa escolha por qual porta, por qual caminho ela vai seguir. Mas Legal. eu acho muito importante esse calço de o que fazer com o que eu vi, com o que eu vivi aqui. Então, nos atendimentos individuais, por exemplo, é algo que eu prezo bastante e é algo que eu dou muita atenção. Eu Legal. sempre faço um embasamento de o que a pessoa faz com isso, o que a pessoa faz com o que ela viveu ali, com o que os cavalos mostraram para ela. Muito bom. Muito bom. E você falou dois aspectos, né? Então, esse aspecto de mostrar esse guia, esse tipo assim, ó, isso aqui estava, né, invisível de certa forma, né, te guiando de uma forma invisível. Agora você conseguiu ver para isso e você está enxergando os caminhos, né? Você está enxergando as portas. Esse é um ponto. E o que esperar? Qual que é a segunda frente que você mencionou que normalmente você percebe, né? Uma coisa e esses dois aspectos. Qual seria o segundo aspecto? O segundo aspecto é realmente aquilo que acontece dentro das memórias familiares, dentro do campo sistêmico e dentro dessa conexão de alma que a gente faz com o cavalo. Que aí é um mundo de infinitas possibilidades. E aí é o que a menina falou, mas eu não queria constelar esse tema. Mas os cavalos trouxeram isso, eles perceberam isso do seu campo. Que esse trabalho no dia de hoje talvez fosse mais interessante. Legal. Porque às vezes a nossa mente, ela nos engana. E quando você se abre a um trabalho, a um processo terapêutico, você se abre a essas possibilidades. Sim. Então, essas duas frentes, a frente do processo consciente e a frente do processo de conexão mesmo de alma que a gente Não. faz com os cavalos. E é engraçado que você falando isso, eu lembro, né, como eu saí. Realmente foi isso. Eu tive vamos dizer assim, essa experiência de coisas do inconsciente para o consciente, e aí consegui visualizar ali possibilidades. E esse segundo aspecto que é o particular mesmo de cada um, né? Que, enfim, é um universo à parte, são infinitas possibilidades. Eu lembro muito das dos sentimentos, né? Daquilo que veio que é particular, né?
cada um vai ter o seu ali também. E então assim, ó, você que está aqui já ansioso para ter uma uma experiência com os cavalos, saiba que é isso que você vai, esses dois aspectos eles vão ser realmente coisas que vão acontecer de fato, né? Vamos dizer assim, você vai ter consciência da sua porta ou portas que você tem para caminhar, que muitas vezes você não está enxergando, né? E essa experiência única interna, né? Sobre as suas experiências, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus ancestrais também, porque isso tudo veio muito à tona também dentro de uma manada com cavalos, né? Um trabalho com cavalos. Então, já começa a seguir a Janaína, viu? Porque ó, logo, logo vão ter novos eventos aí e eu tenho certeza que vai ser uma experiência assim maluca, no bom sentido, né? Porque é uma coisa que só vivenciando mesmo, de fato. E olha que eu já conhecia trabalhos com cavalo, já tinha visto, enfim. Mas nada se iguala a você vivenciar a sua experiência com os cavalos. Porque de fato é algo assim, eu sou encantado, eu falo mesmo, porque aquilo que me transformou, eu sempre replico e falo, e assim, Janaína tem é um cuidado que vocês precisam ver. E Jana, olha que horas são, mulher. Estamos chegando aí ao final. Eu queria, antes de fazer um bate-bola contigo aqui, que eu sempre faço, eu queria que você me dissesse o seguinte. Imagina que se o cavalo pudesse observar cada um de nós por apenas 5 minutos, o que você acredita que ele perceberia muito antes dessa pessoa ou de mim abrir a boca assim? Então imagina, parecia aí na sua frente, o cavalo veio, olhou para mim por 5 minutos. O que você acredita que ele perceberia muito antes de eu falar qualquer coisa para você assim? Ele percebe em 5 segundos a sua incoerência. Dei muito tempo, não precisa tudo isso, né? Um cavalo, ele é uma presa, ele não pode demorar para te escanear de cima a embaixo e perceber aquilo que está incoerente. Então, o primeiro impacto no contato com um cavalo é se você tem alguma incoerência, porque incoerência na natureza, ela é perigosa. Não Olha. só na natureza. Não, só por essa frase que você falou por último, já valeu a nossa live. Porque na vida é isso, né? É. Então a gente precisa entender que na nossa vida a gente precisa ser coerente dentro daquilo que a gente é, dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente vive, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Porque se a gente não está coerente, a vida vai se tornar perigosa para nos mostrar que a gente está sendo incoerente. Então, uma das coisas que os cavalos ensinam com maestria é a coerência. Se você hoje faz de um jeito e amanhã faz do outro, ele não vai te obedecer. E não precisou nenhum cavalo te morder para você tomar essa pedrada hoje aqui comigo. Essa live vai ficar gravada por 24 horas no meu Instagram, depois vai para a plataforma da comunidade, você pode ter acesso lá de forma gratuita. Mas essa mordida, quem deu não foi os cavalos, viu? Foi Dona Janaína Klein. E essa mordida é uma mordida de despertar, para você acordar. E ela está servindo para mim também. Eu acho que todos nós, seres humanos, em algum nível, em alguma esfera, em algum momento, mantém uma incoerência que tem que ser vista, trabalhada. Então, se você não sabe o que você precisa trabalhar para se desenvolver, para crescer, para seja lá o que você quiser na sua vida, eu te faço o convite para olhar para aquilo que está incoerente dentro de você. Eu tenho algumas incoerências, Janaína também tem, todos nós temos. E se Somos a gente humanos. não tem, a gente acaba criando elas ao longo da vida. Então a gente cria, desfaz,
Então Sim. são coisas que a gente precisa olhar realmente, porque essa sabedoria, esse ensinamento que ela trouxe aqui no final, já valeu por toda essa live, e não desmerecendo todo o conteúdo que foi compartilhado aqui, mas é que se pudéssemos resumir em uma única, em um único momento, eu acho que essa questão das incoerências, precisamos nos tornar cada vez mais coerentes com aquilo que nós falamos, pensamos, agimos, coerentes de forma individual, coerentes de forma relacional, coerentes de forma coletiva. Os animais como um todo, né, nós estamos falando dos cavalos, mas os animais como um todo, eles nos mostram, desde do surgimento, da existência da humanidade, que o coletivo ele é muito importante. Uma vez eu assisti um seriado, um documentário, tinha até no Netflix, mas tiraram, eu sempre recomendava, que ele contava um pouco sobre isso, né, na onde nós nos perdemos, né, aonde nós como humanidade muitas vezes menosprezamos, né, o coletivo e começamos a dar foco para o individual, né, só olhando para nós mesmos, buscando sermos os melhores seres possíveis, mas de forma individual, né, buscar só olhar para o nosso próprio umbigo. E eu acho que em 2026, né, nesse momento que nós estamos atual, não só como, né, família, pessoas, cidades, país, mas como humanidade, tantas doenças mentais, tantos problemas, a gente precisa olhar para essa incoerência e começar de fato a observar o quão importante é o grupo, né? Nós nascemos num grupo, nós nascemos numa família, enfim, para a gente começar a observar, fica muito essa reflexão. Se você precisar de ajuda com isso, ó, a Janaína está aí para te ajudar, eu também posso ajudar, nós podemos ajudar todos em conjunto, nós vamos fazer um negócio que vai ficar bem bacana. Vamos sim. E é isso, sim, Jana. No final, eu sempre faço algumas perguntas para a gente finalizando, mas eu faço para todos, sempre as mesmas perguntas, sempre sai muita coisa gostosa daqui desse finalzinho, para a gente ir finalizando o nosso Quarta com Café, que hoje foi, olha, muito legal mesmo. Um escritório diferente, né? Muito, assim, só de ver essa paisagem, só de ver esse ambiente, assim, já é um atrativo, né, para a gente estar presente, muito assim. Amiga, qual frase você gostaria de ter ouvido lá no comecinho da sua jornada profissional? Eu acho que uma frase muito importante é acredite mais em você. Lá Nossa, no início eu comecei bastante nova e eu tinha muita insegurança de como que eu vou falar isso para as pessoas com mais experiência que eu. Mas eu percebi que cada um tem a sua vivência, a sua experiência, a sua sabedoria. exato. Não, essa frase que você falou já veio algumas vezes em outras, né, em outras palavras, mas é muito, cara. A gente precisa acreditar cada vez mais em nós, nos sinais que a gente, né, sente, observa, e às vezes a gente se pega por negócio de idade, né, de experiência de cursos e tudo, mas existe uma sabedoria vivencial, que é aquilo que você viveu, aquilo que eu vivi, que não está nos livros, né? E que isso é muito importante para trazer essa credibilidade em nós mesmos. É muito, muito mesmo, de verdade assim. E, amiga, qual o ensinamento de uma figura masculina, ou até mesmo do seu pai, que você traz para sua vida até hoje? O meu pai, ele sempre me dizia que o combinado sai barato. E eu acho que essa frase, né, ela se desdobra em várias outras situações que, quando a gente tem clareza de critérios num processo de liderança, alinhamento de expectativas, isso tudo é um combinado que sai barato. Porque esse Sim. barato, ele não é só dinheiro, ele é Uhum. emocional, ele é
Todas Uma as série esferas, de né? coisas. Exato. Então eu acho que esse é um ensinamento que eu carrego aqui no coração, que meu pai sempre me trouxe. Não, e é incrível, porque realmente, né, a gente precisa a todo momento criar combinados, deixar isso muito claro, né? Dividir isso com as pessoas, né? Ou seja, não adianta eu combinar um negócio com a Janaína que ela não tá sabendo, né? Combinei só na minha cabeça. E faz muita diferença. Exatamente. Não é o valor financeiro, isso é importante que você falou. O sai barato pode ser realmente algo emocional, né? Muitas vezes preservar uma relação extremamente importante. Isso não tem preço, né? Sim. E muito bom, muito bom. E o ensinamento de uma figura feminina ou até mesmo da sua mãe que você traz assim até hoje? Eu acho que o cuidado com os detalhes é algo que me toca, né? Que minha mãe sempre trouxe. Esse cuidado com os detalhes, esse cuidado com o outro. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito acolhedora. Às vezes até demais, digamos assim. Sim, Mas sim. através do exemplo dela eu consigo hoje medir, dosar um pouco aquilo que é um cuidado que eu preciso ter com o outro, mas também aquilo que é um cuidado que o outro precisa ter comigo. E qual é o limite? Sim. É, porque quem cuida gosta de ser cuidado também. Pode parecer que não, mas fica essa dica aí, viu? As Fica a pessoas dica. gostam de ser cuidadas também. Né? Claro que tem pessoas que cuidam mais das outras, muitas vezes acabam não se cuidando também. Então isso é uma É uma incoerência. armadilha. É uma incoerência, a gente falou de incoerência, É. né? A gente precisa estar cuidado, estar bem, para poder cuidar de outras pessoas de uma forma muito melhor. Né? Eu falo muito sobre isso, né? No dia a dia também, porque eu já fui assim também. Aquela pessoa que cuidava de todo mundo e não cuidava de mim. Né? Então a gente precisa trazer coerência para isso também. E amiga, aqui é a quarta com café, mas além de café, nós amamos livros. Tem alguma indicação? Você falou alguns no começo, mas assim, um livro que realmente mudou a forma como você vive, ou te trouxe um ensinamento assim que você carrega até hoje. Tem pessoas que trazem aqui livros que é aquele livro que uma vez por ano, a cada não sei quantos anos, ela relê aquele livro. Tem alguma coisa, algum livro, né, nesse sentido que você possa compartilhar com a gente, para a gente colocar na nossa listinha aqui? Olha, são vários, né, que a gente costuma ver, mas eu acho que o livro do Segredo da Mente Milionária traz assim alguns aspectos que são muito importantes para o nosso viver, para as nossas crenças, né? Para a É, gente entender que o mundo é maior do que as nossas crenças e que a gente pode escolher diferente esse daquilo livro que a gente às vezes aprendeu em casa. E esse livro, apesar desse título, e a gente muitas vezes escutar né, e falar milionário e pensar somente em, né, porque essa palavra remete muito a dinheiro, né? Mas Sim, esse livro ele fala muito sobre prosperidade, né? De sim. forma geral, assim. E quebra de crenças, isso que você falou, assim, crenças são amarras que a gente precisa aos poucos se libertar, assim. Esse é um excelente livro, de verdade. Então, se É, você é tiver aquela oportunidade, imagem, é aquela uhum, imagem do cavalo amarrado numa cadeira de plástico, né, Jorge? É uma crença de que exatamente. ele tem que ficar amarrado lá, porque se ele realmente quiser, ele carrega aquela cadeira embora e pronto. É, e você falou, né? Isso é interessante, que às vezes não tem nada amarrado, ele só tá com o cabresto e o cabresto está no chão e ele não se movimenta, né? Essas são crenças, né? E muito bom mesmo. E amiga, para finalizar, aquele café, ou um café que você possa compartilhar, que foi um café maravilhoso, assim. Claro que quando eu estou falando do melhor café, né, da sua vida, né, ou de uma experiência com café muito maravilhoso, não necessariamente o café precisa ser bom, porque eu já tive experiências maravilhosas regadas a um café, mas o café era horrível, né? Claro que se for um café gostoso, melhor, mas é porque normalmente quando a gente está, né, em situações onde existe um café ali, né, a gente muitas vezes se conecta e, enfim, consegue me dizer aquela conversa, aquele momento, aquela decisão que estava regada ali com café bom ou ruim,
que mudou a sua vida que você possa compartilhar com a gente? Olha, Jorge, um café que me vem, não é nem em mente, é no coração, era quando eu fazia café na casa da minha tia, com a Uhum. minha mãe, as minhas tias e a minha prima. Ah, que legal. Que era um momento assim que a gente vivenciava aquele feminino da família. Aquela E eu tenho troca, né? até hoje um sabor especial, assim, em relação a tomar café por conta desses momentos que a gente vivia em Legal. família, quando eu já morava fora, no exterior, e eu vinha, e era um momento da gente Nossa, se mágico. juntar para compartilhar, e realmente é algo que ficou, assim, marcante na minha vida. E esse com certeza é um café gostoso também, né? Então marcou Sim. mais ainda. E amiga, olha o que eu tenho aqui, ó. Nós vamos fazer agora uma surpresinha para você. Oba! Eu quero que você pense em algo que você, claro, possa compartilhar, mas em alguma, talvez alguma decisão, algum pensamento, alguma coisa que assim, talvez você está cocriando aí e que você possa compartilhar com a gente para eu tirar uma carta aqui, a gente ver se faz sentido, a gente conversar um pouquinho e a gente finalizar essa live, esse programa maravilhoso aqui, que, nossa, assim, meu coração tá quentinho de ter feito esse programa contigo, de você, como eu falei para vocês lá no começo, a Janaína é um doce de pessoa. Então, assim, o papo foi muito gostoso. Tem alguma coisa assim que você possa abrir para a gente, compartilhar para que eu veja aqui, a gente, sei lá, ver se faz sentido ou não, enfim. Bora lá, vamos. Eu tô com uma atual, né, dificuldade de marcar mais eventos maravilhosos como esse. Tenho feito mais atendimentos individuais, né, por conta da empresa, que eu também tenho uma empresa de nutrição animal, para quem não sabe, trabalho com alimentação saudável para cavalos. Então, eu tô com essa dificuldade aí de marcar novamente os workshops para a gente Olha voltar a só. fazer mais trabalhos em grupo. E eu falando aqui para a gente montar algo juntos. Vamos lá, então. Então, essa vontade, né, combinando com uma certa dificuldade de fazer mais movimentos coletivos com os cavalos. Workshops, palestras, treinamentos. Vamos ver, então, o que a sabedoria sistêmica nos traz. Ó, eu vou ter que falar porque tá Certeira. ao vivo e não tem como falar que não, né? Mas, ó, a partir de agora, dona Janaína Klein, você é responsável 100% pelas suas escolhas. Você é responsável 100% pelas suas escolhas. Amiga, Decisão. É só decidir fazer. e assim, você está dentro da comunidade, a gente tem uma amizade já de longa data e muito saudável. E como eu te falei, né, o que me vem muito nessa questão é que até um pouquinho, vem um pouco antes do que nós falamos sobre o cuidar. Uhum. E até me emociona, assim, porque quando eu vejo isso e vejo essa vontade genuína desse trabalho maravilhoso que você tem de ajudar cada vez mais pessoas, e eu sei todo o ecossistema que está por trás de você, da empresa, da família, enfim. A gente precisa, né, cuidar de si. E o cuidar de si tem a ver com essa questão desse propósito que você tem maravilhoso. Então, isso precisa estar de alguma forma dentro desse ecossistema. E aí nós precisamos juntos trabalhar e de fato vamos fazer alguma coisa para que saia ainda esse ano um evento legal, para que você volte, né, a se conectar. Acho que essa live, esse finalzinho, está trazendo muitas respostas, não só para você, mas para mim também, dentro desse tema, dessa questão da coerência e de tudo. Mas é muito isso. A gente às vezes fica olhando para todo mundo. Eu digo isso porque eu já fiz isso muitas vezes. Ainda me pego fazendo em alguns determinados momentos. E a gente não se olha
para as nossas vontades, para os nossos desejos, para a nossa missão, para o nosso propósito. E uma coisa que eu vou dizer para você, vou dizer para mim, vou dizer para todo mundo que está aqui ouvindo essa live, seja no ao vivo, seja no gravado. Muitas vezes pode parecer difícil, pode parecer que as peças não estão se encaixando, não vai encaixar. O nosso contexto atual é muito complexo, né? Esse quebra-cabeça está difícil de montar. E a gente fica pensando, não sei como fazer, não dá, não sei e tal. E é muito mais dessa questão da gente, às vezes, querer montar esse quebra-cabeça em um dia só. Né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa parar, a gente precisa esperar processar, a gente precisa simplesmente montar 2 peças. Daqui a pouco a gente monta mais 2, daqui a pouco tem um buraco ali no quebra-cabeça, a gente não está enxergando a peça, está procurando, não está achando. Daqui a pouco parece que aquela peça se ilumina, a gente fala, aqui a peça, como eu não vi antes, pum, coloca ali. E quando a gente vê, o quebra-cabeça está pronto. Mas é de nossa responsabilidade querer montar esse quebra-cabeça. Às vezes a gente começa com quebra-cabeça de criança, 25 peças. Daqui a pouco a gente está com quebra-cabeça mais complexo, de 50, de 100. Daqui a pouco a gente está montando aqueles quebra-cabeças de 5.000, 10.000 peças. Demora mais. É mais complexo. Mas quando a gente termina, muitas vezes a gente até enquadra ele, de tão bonito que ficou. Sim. É assim na nossa vida. Então, amiga, acho que o recado foi dado. Conte comigo. Vamos fazer isso junto. Vamos contar aqui com essa audiência. Vamos trazer pessoas para perto para a gente fazer isso. Porque é como se fosse uma chama sua que precisa estar queimando frequentemente, para que você dê conta de todo o resto também. Acho que eu já falei algo parecido com isso para você, sim, mas é isso. E eu sei que não é fácil, tá? Então eu estou colocando aqui, sendo hipócrita, de dizer que não é simples. Vamos lá e pum. Não, mas vamos começar a pegar as peças. São, né? As nossas incoerências. Às vezes as peças estão assim, a gente tem que espalhar, tem que agrupar por cor, né? E tal, aquela coisa toda, para facilitar essa montagem do quebra-cabeça. E é isso, ó. Fez sentido primeiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. São as nossas pequenas incoerências, né, Jorge? As nossas escolhas. Sim. Né? Quando a gente fala que realmente as pessoas escolhem os seus caminhos, e realmente eu escolhi hoje olhar um pouco mais para a empresa, né, de nutrição animal que nós temos, eu e meu marido, e desenvolver ela para que ela ganhe um corpo para que eu possa voltar para as constelações. Mas talvez isso possa ser algo mais equilibrado. Não precise ser só um ou só o outro. Né? Mas a gente consiga equilibrar isso. Isso é um aprendizado diário. E vamos desenrolar aquele churrasco? Para eu pegar você e o seu marido aí, a gente conversar um monte sobre essas questões aí. Tenho certeza que vai surgir ideias, formas de fazer tudo isso. E amiga, só agradecer de verdade. Você trouxe assim um conhecimento, um conteúdo maravilhoso. Como eu falei, essa live vai ficar gravada por 24 horas no Instagram. Eu vou marcar a Janaína para vocês todos seguirem ela. Depois ela vai para a plataforma. E agora eu queria abrir espaço para você. Falar sobre o seu trabalho, né, o que você faz. Enfim, o tempo é seu. Fique à vontade. Muito obrigado, amiga. Obrigada a você, Jorge, pelo convite, por eu estar aqui nessa oportunidade de reacender novamente essa chama. E hoje eu trabalho com atendimentos individuais, mais do que em grupos, né? Então, se você sentiu que quer ter um atendimento, você pode me ligar. Esse atendimento ele pode ser aqui, presencial, ou a gente pode fazer também online. Também funciona. Não tem esse cheirinho, essas bufadas no pescoço, mas também é incrível. Mas é incrível, porque os cavalos trabalham da mesma forma e eles trazem muita informação bacana. E é um trabalho realmente que eu me orgulho
de fazer. Lá nos começos, quando eu conheci as constelações, lá em 2006, 2007, eu falava, nossa, isso é coisa para bruxo. Eu não sei, eu acho que eu nunca faria isso. Só que com os cavalos isso me trouxe uma outra dimensão, um outro nível de confiança. E com eles eu me sinto mais confortável. E tem gente que não, que se sente mais confortável com pessoas, com bonecos, com água, e tá tudo certo. Amiga, mas ó, uma coisa que eu posso te dizer é que você realmente tem um dom, uma especialidade, uma particularidade que é só sua em trabalhar com esses animais. De verdade. O Tadeu já tá querendo churrasco aqui também, ó. Meu pai Falando. Então, tem que estar junto, tem que estar junto. tem que estar junto. Vamos chamar ele para esse churrasco também. Mas é isso. De verdade, você que está buscando essa conexão, né? Essa questão do olhar interno e não sabe como colocar isso em palavras. Enfim, procure a Janaína e vocês vão ver logo logo também movimentações por aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai tirar do papel um trabalho mais em grupo aí também para a gente fazer com esses animais que de fato é transformador. Como eu falei lá no começo, repito aqui no final, olhar, observar, ver o vídeo é uma coisa. Vivenciar essa experiência é completamente diferente. Então, se permita olhar para suas incoerências e procure a Janaína e tenho certeza que você não vai se arrepender mesmo. Jana, um beijo enorme no seu coração, né? Obrigado por nos propor essa vista maravilhosa dessa live diferente, desse ambiente diferente. Foi ímpar e já tô querendo abraçar esses bichos, estar com eles de novo. Janeiro tá chegando aí, viu? Quero ver se esses cavalos vão para aí de novo. Vamos pensar num volume 2 aí dessa movimentação com a manada, porque foi algo gigantesco, incrível, maravilhoso. E é isso, amiga. Foi algo inédito. Eu não tenho registro de uma atividade com tantos cavalos feita nesse âmbito terapêutico, nesse âmbito sistêmico. Realmente foi algo diferenciado. É que eu gosto desse negócio de inovação, de fazer diferente, esse negócio de fazer muito igual. Eu não tô falando da boca para fora não, minha gente. É sério o negócio aqui. Ó, super beijo, obrigado mais uma vez. E como eu falei para vocês, os contatos da Janaína, vou marcar ela aqui também, vai estar lá na plataforma. Fiquem à vontade e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Para mim foi uma experiência única na minha vida, que eu guardo com muito amor e carinho. Então, se permita mais uma vez. E é isso, Jana, obrigado, super beijo e a gente vai se falando, tá bom? Obrigada a você, Jorge. E é uma honra poder fazer parte da tua comunidade. A gente tem trocado muito lá dentro e eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir pela frente. Sim, Um abraço grande. Tchau, tchau. Até mais.